escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Diante da Bíblia, vamos pedir a Deus que abra o nosso entendimento. Senhor Deus, amado Pai, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração. Abra, ó Deus, o nosso entendimento para que haja crescimento dentro do conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Estamos estudando o livro de João. Dentro desse, estamos na lição número 8, que trata do tema A Mulher Adúltera. Com certeza, é um tema bastante conhecido, a mulher que é trazida diante de Jesus. Mas há muita coisa importante que é trazida à luz para nosso crescimento espiritual. Nossa lição vai trabalhar o cenário, depois a atitude de todos os personagens, a soberba dos escribas e fariseus, a forma de piedade que eles usaram naquela situação montada. Eles estudaram o cenário para acusar Jesus e depois Jesus mostrando que não veio revogar a lei e veio cumprir a lei e qual é a missão dele. Fala do salário do pecado, as boas novas, a novidade de vida e principalmente nos ensina como devemos lidar com o pecado do nosso próximo. Então, vamos começar a analisar o seguinte. Quando pensamos em um julgamento, a pergunta é: pecado cometido. Devemos ser indiferentes ao pecado, intolerantes e legalistas, ou tolerantes a esse pecado? Nos nossos dias, somos pressionados a sermos tolerantes a quase tudo, mesmo diante de pecados e posições horrendas. Então, analisando, as pessoas comuns se consideram aptas e com o direito de julgar quem quer que seja. Cuidado, nós também podemos cair nisso. As pessoas condenam ou absolvem? Depende do interesse de cada um. Eles estão cumprindo a lei, todos? Há parcialidade? Há manipulação? Existe alguma pressão? Vocês acham que há corrupção nos tribunais? Vocês acham que até dentro das igrejas não existe julgamento em cada setor da igreja? Existem aqueles que simulam prática de justiça, mas na verdade estão buscando os seus próprios interesses? Então nós vamos aprender como Jesus fez, como tratar um pecador como pecador, mas buscando a sua restauração. Nós podemos tentar imaginar primeiro o cenário. O cenário é Jesus sentado no pátio do templo. Logo depois da festa dos tabernáculos, ele voltou na madrugadinha, estava mal nascendo o dia, assentou-se, porque onde ele ia, o povo ia atrás dele. E sentado o povo ouvia. Isso deixava os escribas e fariseus muito incomodados. Não fosse só incomodados, como que estudavam como prendê-lo e como matá-lo. Os soldados foram enviados. Se nós pegarmos o texto de João 7, de 45 a 47, nós podemos ver: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os sacerdotes perguntaram. Responderam eles:
Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém entre as autoridades? Ou algum entre os fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, referindo-se aos soldados, é maldita. E nós sabemos que até Nicodemos, que já havia ido ter com Jesus, foi repreendido por eles. Este é o cenário. Vamos analisar agora o texto chamado texto básico de hoje, que é o texto conhecido da mulher adúltera. Vamos abrir João 8, de 1 a 11, para vocês acompanharem a leitura. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava, como acabamos de comentar. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha a pose deles. Estamos buscando conhecimento, luz para a nossa atitude. Versículo 6 do capítulo 8. Isto diziam eles, atenção à intenção do coração. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu li a respeito. Se ele escrevia ou desenhava, não é importante no momento. Sei que ele ter feito isso e ter demorado naquela posição incomodou os acusadores. Como insistissem na pergunta, versículo 7, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. A respeito desse texto, há quem queira usar, como retirando da palavra de Deus o todo, que isso significa que nós não podemos acusar ninguém. Não é assim, não é isso que Jesus está ensinando. Por isso é importante nós estudarmos. Versículo 8, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Os acusadores ficando nervosos e Jesus escrevendo no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, olha só, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, que eram os que sabiam mais das coisas, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quanta lição nós podemos tirar de um texto maravilhoso e rico como este? Eu gostaria de começar analisando o seguinte: o rosto dos acusadores. Imaginamos que alguns já pudessem até estar com as pedras nas mãos. Quando se visita Jerusalém, ela é muito branca, ela tem uma pedra clara, que é chamada Pedra Jerusalém, com a qual constroem os muros, edificam tudo. E então, no chão, você encontrar pedra é a coisa mais fácil. Por isso que na Bíblia tem muito sobre pedra, porque lá é fácil. Então, vocês podem imaginar os acusadores ali. Agora, os escribas e fariseus estavam, então, no coração cheios de inveja. Por quê? Porque onde Jesus ia, a multidão o cercava. Queriam o prender, como nós já falamos, e também sabemos que queriam matá-lo, como acabaram fazendo. Eles davam aulas sobre a lei, sobre o cumprimento da lei. Então, quem é esse Jesus que fica aí com essa popularidade toda? Queriam expor Jesus a alguma falha no cumprimento da lei, porque eles eram os doutores da lei, para pegá-lo.
Mas, na verdade, ao acusando a mulher, eles posavam de grandes defensores da família. Olha, a mulher adúltera, né? Então, estamos defendendo o valor da família. E a lei de Moisés não vamos cumprir? Então, eles fingiam ansiar por esclarecimento e pela luz. Vamos analisar. Jesus toma essa atitude. Eles ali acusando, Jesus no chão escrevendo. Vamos analisar a situação do outro personagem, a mulher. A mulher aproveitou a festa dos tabernáculos, que estava terminando, para pecar, traiu seu marido, cometeu sim adultério, foi flagrada no ato do seu pecado, foi humilhada publicamente, arrastada para o pátio do templo e cometeu sim um pecado passível de morte. Vamos analisar a lei. O que dizia a lei de Moisés? Em Levítico 20:10 está escrito assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então veja, a lei de Moisés falando que os dois devem ser mortos. Está escrito que deve ser apedrejada? Não, mas que deveriam ser mortos. Em Deuteronômio 22 e 23 está assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Em Deuteronômio 17:7 está assim: a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Atenção, a testemunha ou as testemunhas tem que estar ali no tribunal e tem que ser as primeiras a atirarem a pedra. E depois, o apedrejamento só estava claro em Deuteronômio 22:24, quando não era para casados, para desposada. Desposada é noiva, comprometida, as famílias se comprometiam. Então está escrito assim em Deuteronômio 22:24, se houver moça virgem desposada, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal diante de ti. Então essa era a lei de Moisés. Lembremos-nos, estamos com Jesus no pátio do templo, que era com terra no chão, os acusadores provavelmente com pedra na mão e a mulher de em pé, ou essas alturas já podia estar até ajoelhada, envergonhada, humilhada ali no meio. Muito bem, vamos analisar o seguinte: o comportamento de soberba foi trabalhado por Jesus. Jesus resiste aos soberbos. Eles haviam humilhado os guardas, não haviam? Haviam até chamado a atenção de Nicodemos, isso foi estudado em outras lições. Nós lemos em Tiago 4, de 6-8, que antes ele dá maior graça, pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Estou lendo Tiago 4, de 6-8. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, quer dizer, a intenção, purificai o coração. Jesus via a intenção do coração dos acusadores e a maldade. Eles não estavam ali por senso de justiça, ou porque queriam ver o cumprimento da lei de Moisés, ou para defender os valores da família. Eles usavam, na verdade, a lei como uma armadilha para pegar Jesus. E a atitude de Jesus de se curvar e riscar no chão foi deixando muito nervosos aqueles que arquitetaram um golpe. Como que era o golpe? Analisa que bonito que é entender a palavra de Deus. Primeiro, jogar Jesus contra a lei de Moisés. Se ele perdoasse a adúltera, ele estaria indo contra a lei que Moisés mandava que eles fossem mortos. Segundo, se Jesus condenasse, em vez de absorver, o que aconteceria? A pena capital, a pena de morte, era prerrogativa dos romanos que dominavam Israel. Então Jesus estaria errando. Então ele erraria se ele absolvesse, ele erraria se ele condenasse.
E o povo, assistindo tudo isso, iria se afastar. Então, eles jogavam Moisés contra, os romanos contra e o povo contra. Olha que golpe! Eles acham que se interessavam por isso, por causa da mulher? Não, não se importavam. Tratavam essa mulher como se ela fosse uma peça de um jogo. Então, esta é a situação. Então, como havia coisas não explicadas ali, e Jesus sabia que eles sabiam, Jesus fez essa atitude de demorar e de ficar curvado. Primeiro, por que não trouxeram o homem? Já que a mulher não adultera sozinha, na lei os dois tinham que ser apedrejados. Eles eram impiedosos, usando, na verdade, olha, estou tão preocupado, usando uma forma de piedade. Preste atenção nisso para aplicação na nossa vida. A gente fazer o que é correto, mas com motivação errada, é desobediência e é desaprovado por Deus. O que Jesus fez? Devolveu para os escribas e fariseus a armadilha. Eu achei lindo isso no estudo, eu nunca tinha pensado direitinho. Mostrou como deveria ser montado um julgamento correto. Quer dizer, vocês não estão aqui? Cadê o acusador? Cadê? Vocês estão encobrindo? Encobrindo e por questões particulares fizeram com que ele desaparecesse? Pela lei, o acusador tinha que estar lá e o primeiro a atirar a pedra. Então, cadê? Então, eles queriam guardar a reputação desse. Subiram orgulhosos até Cristo, assim, agora nós vamos acabar com ele. E eles saíram mais derrotados do que das outras tantas vezes. Porque Jesus enxerga o coração do homem. Jesus enxerga o nosso coração. E a resposta que ele deu, aquele que entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra, os atingiu de tal ponto que eles ficaram sem ação. E Jesus não parou de escrever na terra até que, acusados pela consciência, fossem embora. Um por um, a começar dos mais velhos. Então ele se levantou e falou com ela. Agora preste atenção, ao invés de julgar a mulher, Jesus julgou os juízes. Ele poderia também ter aproveitado uma hora dessa e ter exposto o pecado dos seus acusadores. Ele sabia e os pecadores sabiam que ele sabia. Ele conhecia o pensamento e o coração, mas preferiu que eles fossem acusados pela sua própria consciência, porque, na verdade, só queriam acusar Jesus. Isto significa, então, que não devemos acusar ninguém. Mas como é que fica, então, a disciplina dentro da igreja? Quando há alguma coisa que deva ser repreendida para manter o rebanho de Deus correto dentro da lei. Deveremos ser tolerantes em tudo? Não, a disciplina deve continuar e não devemos ser tolerantes com tudo, não. Não era isso que Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando que um julgamento tem que ser imparcial e não torcido por motivações particulares. E se aquilo que estava acontecendo era uma falsa acusação, porque eles estavam acobertando alguém. Então veja que lindo aprendermos aqui como que Jesus nos ensina a lidar com o pecado do nosso irmão, do nosso próximo. Primeiro, o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. As boas novas que tinham que ser consideradas. Essa mulher poderia buscar a Cristo, poderia se arrepender. Jesus não ignorou o pecado dela. Ele perdoou. Ele não disse, você não fez nada, não tem importância, isso aí é acusação. Não, porque Jesus não veio condenar, ele veio buscar e salvar o perdido. Então, o mais importante desses 3 pontos, não devemos ser tolerantes com o pecado, lutar pela santidade sempre. Veja, o que ele disse? Vai significa retoma a sua vida, mas e não peques mais. Jesus perdoou, não disse que ela não tinha pecado, mandou ela retornar e não pecar mais. Em 1 João 2:1 nós lemos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Todos naquela cena
estavam numa grande escuridão. Os acusadores dizendo: ilumina-nos com a tua sabedoria, Rabi. Mas, na verdade, vocês sabem que eles queriam era, numa armadilha, acusar e prender e matar Jesus. A mulher estava na escuridão. Ele fez com que ela sentisse que merecia aquele castigo. Se ela morresse, aquilo seria justo. Só que o que ele faz? Ele ilumina a todos. Na verdade, se nós paramos, João 8, de 1 a 11, o estudo, mas se nós fôssemos ler o versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então, a resposta que eles buscavam, ilumina, Jesus fez isso. E fez com a sabedoria incrível que Deus é, toda a sabedoria. Então, recapitulando as perguntas que nós fizemos no início. Devemos ser indiferentes ao pecado? Não. A lei tem que ser cumprida. Tolerante. Hoje em dia, tudo você não pode acusar nada. Não é assim, não. Deus não tolera o pecado e nós também não. A igreja também não. Ser, então, intolerante e legalista? Não. Precisamos aprender a tratar o pecador. Exortar. Exortar é encostar ombro a ombro e ajudar o outro a se levantar, para que ele vá e não peques mais. Então, Jesus rasgou um véu, mostrou o pecado dos acusadores, valorizou a lei, mostrou a gravidade do pecado, mas também restaurou o pecador. Expôs os acusadores à sua própria vergonha, ao seu próprio opróbrio. Jesus restaurou a dignidade da mulher. Não diminuiu a gravidade do pecado, não a condenou, mas a encorajou e exortou a voltar para a sua vida e não pecar mais. Então veja, o que nós temos a oferecer a um pecador em estado deplorável? Essa conduta maravilhosa que Jesus nos ensina. Como deve viver uma pessoa que foi perdoada? Vai e não peques mais. E se não há sequer um tribunal legal, quem achamos que somos para fazer um julgamento e condenar, sendo que pode haver alguma coisa de interesse pessoal? Lembrar que o pecado é maligno, mas o seu amor, o amor de Deus, pelos pecadores é infinito. Que Deus nos abençoe e nos capacite a trabalhar assim com o pecado do nosso próximo. O estudo da palavra é maravilhoso, ele nos edifica, ele nos faz crescer. Bendito seja Deus, que supre todas as nossas necessidades e responde todas as nossas perguntas. Deus seja louvado sempre. Amém.